Então chegamos finalmente ao tópico 8.7, o último tópico do curso, considerações finais. Então, nesse tópico aqui, a ideia é dar uma repassada do que você aprendeu, de como utilizar esse conhecimento, qual o próximo passo que você quer se aprofundar mais, ok? Então, primeiramente, o que você aprendeu, a gente vai dar uma repassada aqui, aquilo que a gente viu no capítulo 1, lá na aula de abertura, na verdade, de tudo que foi visto no curso para você se relembrar, né? Então, a gente teve o capítulo 1, Fundamentos da Aerodinâmica Lateral-Direcional, o capítulo 2, Efeitos Aerodinâmicos na Estabilidade Lateral-Direcional, o capítulo 3, Métodos Numéricos, Semi-empíricos e Experimentais, onde a gente diferenciou cada um dos métodos, né? Apresentamos métodos. O capítulo 4, Apresentamos a Aeronave de Estudo, é o CRM-PEA. O capítulo 5, Métodos Numéricos, né? Onde foi aplicado o método XFLS5 com Vortex Flat e o OpenVSP com métodos painéis. O capítulo 6, Aplicação do método semi-empírico para a aeronave CRM-PEA. Capítulo 7, aquele capítulo que a gente fez a comparação de resultados, esse ainda deve estar bem fresco na sua mente aí. E o capítulo 8, que acabamos de passar aqui, que foi a implementação do banco de dados para a simulação no MATLAB. Então vamos dar uma repassada aqui para a gente ter essa visão geral e fechar o curso e você relembre tudo aquilo que você aprendeu, tá ok? Então, no capítulo 1 nós vimos coeficientes, vimos eixos, vimos conceito de estabilidade, relacionado a algumas manobras de mecânica de voo. Talvez agora seja interessante você voltar lá no capítulo 1, dar uma olhada com uma cara diferente, agora com tudo que você aprendeu aqui nessas manobras, quais os parâmetros relevantes para ela. Acho que vai ter um entendimento diferenciado, né? Falamos das forças relevantes, né? O sumário de efeitos relevantes, também falamos de efeito de tração, né? Que a gente não atuou aqui no banco de dados, né? Não fez parte do banco de dados, mas se você quiser uma revisão, está lá no capítulo 1 sobre esse efeito. Falamos de superfícies, né? Outros dispositivos que são utilizados para melhora da característica aerodinâmica lateral direcional da aeronave, e também uma nota lá sobre hinge moment, momento na dobradiça de superfície, né? No capítulo 2 foi o capítulo que a gente realmente entrou na parte de aerodinâmica, então foi onde nós fizemos diversos experimentos numéricos utilizando o OpenVSP, né? Então a gente avaliou cada um dos parâmetros geométricos da asa. Lembra disso? Lá a gente viu o efeito do diedro, a gente viu o efeito de posição da asa, aqui é uma figurinha bem interessante daquele experimento que a gente fez com a posição da asa. Vimos efeito de flechamento, comparamos com o método semi-empírico. Estudamos também o efeito da fuselagem na aerodinâmica lateral-direcional, bem como foi feito para empenagem vertical, falando de diferentes tipos de configurações de empenagem vertical, quais são os efeitos básicos da empenagem vertical. Tratamos também do leme, né? Qual o papel do leme na estabilidade direcional, principalmente, também tem seu efeito na lateral, né? Falando forma e planta de leme, momento na dobradiça do leme, tipos de leme, né? Do efeito transônico do leme. Também abordamos o aileron no capítulo 2, né? Com os detalhes de guinada adversa, como entender esse efeito da guinada adversa, né? E falamos também do spoiler, né? Que são superfícies mais complexas, inclusive com guinada proversa, né? Aquela diferença lá para o aileron, ele gera rastro para o lado correto que você quer virar, e também da complexidade do spoiler e aquela nota sobre a empenagem horizontal, não tão relevante assim para a aerodinâmica lateral-direcional, mas também tem a sua contribuição aí, principalmente na CR beta, né? No capítulo 3, abordamos três métodos, né? O numérico, o semi-empírico e o experimental. Então, nesse capítulo, a gente começou com aquela visão geral de métodos numéricos aumentando o nível de fidelidade, desde a linha sustentadora até chegando no CFD não estacionário, né? E diversos métodos, né? LES, poderia ser, outros métodos são utilizados aí não estacionários, e tratamos, obviamente, dos métodos utilizados no curso de aerodinâmica de mais baixa fidelidade, mas ainda assim muito útil, né? Que é o Vortex Lattes e o método dos painéis, né? Falamos também dos programas que foram utilizados, XFL5 e PVSP foi o primeiro contato. Falamos um pouco sobre métodos semi-empíricos e túneis de vento, como que eles podem ser utilizados. Então, também seria interessante voltar lá e pensar, puta, como é que eu linko isso aqui com o uso de túnel de vento? Né? Quanto que o túnel de vento realmente vai ter sua vantagem? Então, volta lá no capítulo 3, no tópico de túnel de vento. No capítulo 4 foi a definição da aeronave CRM-PEA. Então, relembrando que o CRM da NASA ele não tinha definição da empenagem vertical, não tinha definição de aileron, não tinha definição de superfície de controle. Tudo isso foi feito nesse capítulo 4, né? Então, abordando aí a história do CRM da NASA, né? Agora já tem até o CRM High Lift da NASA, a geometria que estão disponibilizadas pela NASA, o CRM do PEA, que foi definido
utilizando o CRM da NASA e criando essa geometria aqui dedicada para este curso, tá ok? Falamos também como extrair os dados, né? Então a gente parte de uma parte tridimensional lá que a NASA passou para a gente, como que você vai cortar o perfil, vai transformar o perfil em dados, como que você vai cortar a fuselagem, transformar a fuselagem em seção, tudo isso para gerar a geometria lá no XFLR5 e no OpenVSP, né? Então também geração de aileron no XFL5, do leme, que a gente vê a superfície aqui do método painéis do OpenVSP, e aqui também o mesmo foi feito para o OpenVSP, né, aplicando aquela comparação que a gente fez lá quando a gente gerou a geometria, da geometria gerada no OpenVSP a partir de perfis, com o CRM da NASA, aquela forma tridimensional que foi nos passada ali, que é disponibilizada pela própria NASA. No capítulo 5 foi a aplicação dos métodos numéricos. Então lá foi realmente a hora de rodar o XFLE5, rodar o OpenVSP. Então falando de tempo de rodada, pós-processamento, scripts utilizados para ler os arquivos, né, para conseguir fazer um pós-processamento em batch, né, em grande quantidade, convergência de malha, fizemos análise de resultados, né, e no final comparamos dois resultados, do OpenVSP e do XFLE5, e ainda sem o método empírico. Então, no capítulo 6 foi quando nós aplicamos o método primitivo. Então, o capítulo 6 ele parte aí da toda a utilização da geometria da aeronave, né, do método empírico, sempre focando ali para a utilização e entendimento físico do método empírico, falando da geometria, utilizamos bastante a planilha de cálculo, né, olhamos os resultados em CY beta, CR beta, para cada uma das componentes da aeronave, também do CN beta e todas as derivadas dinâmicas, né? Então, tem algumas figurinhas para a gente dar aquela relembrada, né? Espero que você olhe para aqui e fale, putz, eu vi isso aqui foi interessante, essa parte eu gostei. Aqui uma figurinha do aileron, né? Da parte do método empírico do aileron. Também mesma coisa para o leme, né? Quando você considera ali a parte. Então, essa parte semi-empírica aqui foi muito aplicada, é bem interessante aplicar ela. Às vezes a gente acha que isso é meio antigo, mas não é antigo não. Isso aqui ainda é muito válido e é um método muito potente e muito rápido que gera bons resultados, né? No capítulo 7 tratamos da comparação detalhada dos métodos numéricos com o método empírico para cada um dos coeficientes, para cada um dos componentes, né? Então, a gente viu, por exemplo, como que a interferência da fuselagem com a asa, quem está capturando bem isso, quem que não está capturando bem isso, quanto que eles batem, né? Assumindo que o método empírico esteja um resultado consistente, né, qual método numérico pode estar dando um resultado espúrio. Então, a gente viu tudo isso aqui para cada um dos coeficientes, para todos os componentes da aeronave, né? Tudo isso foi passado aí no capítulo 7, inclusive incluindo aí superfície de controle de aileron, do leme e o sumário, né? Que foi, você fez a prova lá do capítulo 7, né? A gente viu, então agora já está bem memorizado onde que os dados estão batendo, onde que os dados não estão batendo, onde que eu posso confiar no resultado numérico, onde que eu não posso confiar, né, que realmente dá um resultado estranho. E agora o capítulo 8, onde nós vimos o banco de dados de simulação. Então, esse está bem fresco aqui, a gente acabou de passar por ele, então acho que a gente pode até passar mais rápido aqui. A gente falou da estrutura do banco de dados, fizemos uma revisão de eixo, já que a gente trata de mudança de eixo aqui no capítulo 8. Fizemos uma familiarização com o MATLAB, para quem ainda não tinha utilizado o Simulink no MATLAB, né, começar a entender como funciona. Eu tenho certeza que ao longo desse capítulo agora você já consegue fazer uma modelagem aí no Simulink, né, como passamos passo a passo isso aí. A estrutura do banco de dados, né, e aí viemos para cada um dos componentes, né, chegando aí nos totais de força, aí, que é a saída do banco de dados, que é entregue para a equação de movimento que é utilizado no modelo de simulação de 6 graus de liberdade. Então, com isso, a gente dá essa revisão aqui geral do curso, né, de tudo aquilo que foi passado. Então, eu espero que você não fique somente preso aos exemplos que foi dado no curso. Quem tem mais interesse, tem muita coisa que pode ser feita com os métodos numéricos. E se você fizer mais estudos, compartilhe conosco. Fala assim, pô, eu modifiquei a malha aqui do OpenVSP, consegui uma convergência melhor, meus resultados estão mais coerentes, estão mais batendo com os outros resultados. Compartilhe conosco para que a gente possa compartilhar com todo mundo que está fazendo o curso. Mande feedback também do curso, tá? Lembre sempre de pontuar as aulas aí. E eu acho que o curso está entregando para você, você que chegou aqui, né, primeiramente, né, parabéns por ter chegado ao fim do curso, é muito importante, eu fico muito grato que você tenha feito o curso até o fim. Espero que você tenha adquirido conhecimento, que tenha sido na velocidade suficiente para você ter esse aprendizado de maneira concreta e estar com a base bem consolidada
nessa parte de aerodinâmica lateral-direcional e, com isso, ter essa mente aberta aí para tudo que pode ser feito com os métodos que foram aprendizados aqui. Então, foram aprendidos aqui. Então, quando você quiser aplicar um método empírico, um método numérico, você já vai ter uma boa ideia. Então, agradeço pela participação aqui no curso, tá? Desejo a vocês bons estudos com o material do curso, tá? O estudo não termina aqui, esse aqui é um primeiro passo do estudo. A gente nunca para de estudar, tem que continuar estudando, sempre tentar aprender e desejo sucesso na carreira na aviação.